Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, médico, clínico e cardiologista. Nós fomos à rua hoje para dar uma consistência maior ao nosso programa, Tribuna da Saúde, para a gente ouvir a população nas suas ansiedades, inquietações, aspirações e dúvidas. E demos aí uma ênfase, principalmente àquilo que nós estamos vivendo no hemisfério sul, ou seja, a dengue. Nós estamos com manifestações várias de aumento significativo do número dessa virose. Mato Grosso do Sul, por exemplo, aumentou em 92% a incidência da doença. E Campo Grande não ficou fora disso, está aí por volta de 50%. Então existe preocupação sobre como lidar com essa virose. E claro que as ruas, onde está o povo e as suas necessidades e as suas aspirações, vai nos enriquecer para que nós possamos responder, esclarecer e ajudar a você a se prevenir. O nosso programa Tribuna da Saúde está na Rede E e a nossa produção, como já dissemos, tem as perguntas e nós vamos começar por elas agora, para esclarecer e ajudar você a se colocar diante da possibilidade dessa virose. Vamos ouvir o nosso primeiro entrevistado nas ruas. Doutor Luiz, meu nome é Vera. Eu queria saber do senhor como que o senhor pode explicar para o povo aí como que se faz para prevenir a dengue. Vera, sua pergunta é muito boa para a gente começar, realmente. Veja que quando a gente fala dengue, e aqui eu quero apenas aproveitar a oportunidade, historicamente, a gente colocar para poder entender o que verdadeiramente está acontecendo. Quando a gente fala em dengue, covid, leishmaniose, parece que está pairando sobre o Brasil uma tragédia, uma coisa maligna, não é? Eu tenho 48 anos de formado e quando eu estudava, eu me lembro de ter lido alguma coisa sobre dengue, em que dizia lá que era uma doença já ultrapassada. E o que significa isso? É que a população não crescia muito, o povo não ia aos locais onde estava colocado a virose, portanto, mais nas matas, e vivia-se num equilíbrio. Então, de 40 anos para cá, a população brasileira tem crescido significativamente, mas felizmente já reduzindo. Nós temos avançado em áreas com desmatamento, plantações, né? E, infelizmente, a população tem descuidado, porque, dona Vera, a dengue é uma virose. Você vai, às vezes, no posto, o pessoal diz assim, isso é uma virose. O paciente sai brabo. Mas é uma virose mesmo, é um vírus que é transmitido pelo mosquito, o Aedes aegypti. Esse mosquito que está em casa, ele é caseiro, ele é doméstico. E o que faz? Esse mosquito, o repasto, ou seja, a comida do mosquito, é o sangue. E ele chega na pessoa, ele pica, e na glândula salivar do mosquito tem o vírus da dengue, que é um flavivírus. E faz com que entra no sangue. E aí você tem a doença. Mas veja o seguinte, a senhora pergunta o que fazer? Nós temos que acabar com a proliferação do mosquito. Então essa é a questão. E aonde está o problema? Primeiro que nós invadimos a área onde o mosquito vive. E ele veio para dentro de casa. A segunda é que ele vindo para dentro de casa, ele precisa de condições para se desenvolver. E as condições já sabe, é água limpa, calor
E, naturalmente, a proliferação, os ovos, dentro de 7 dias você vai do ovo até o mosquito voando já. Então é importante que cada um de nós tenha a responsabilidade de cuidar da casa. Aquelas senhoras que gostam da flor, não deixa a água parada, cultivar plantas, enfim, não deixa a água parada, não deixa tanque, né? Não deixa vasilha acumulando, principalmente nessa época de chuva, que acumula, a gente se esquece, o mosquito vai ali, coloca o seu ovo, ele prolifera, daqui a pouco ele está voando e já está contaminado. E, infelizmente, nós acabamos disseminando a doença. Então, é basicamente, cuidado, dona Vera, nós temos que ter a responsabilidade de cuidar. Vamos ver a nossa próxima participante. Doutor Luiz, água de piscina pode servir criador para o mosquito da dengue? Senhor Jaime, veja que água de piscina, você tem o cloro. Então é importante que o acúmulo da água na piscina ela seja tratada com cloro. O que é o cloro? Cloro é um elemento químico que tem uma ação antisséptica, ou seja, ele mata todos os micro-organismos, bactérias, vírus, rickétsias, fungos. Mas só que o cloro ele precisa ser renovado. Dependendo do uso, aquelas piscinas de clube, praticamente todo dia você tem que pôr o cloro, e aquelas piscinas de casa, domésticas, ou seja, domiciliares, você tem que, cada 2, 3 dias, você tem que realmente adicionar o cloro, claro que dentro de uma medida, e quem sabe fazer isso é exatamente quem cuida. Mas se você não coloca o cloro, que tem essa função antisséptica, ela começa a ficar esverdeada, e aquela água esverdeada, ela passa a ser criadouro de mosquito. Portanto, cuidado também com quem tem piscina em casa. Vamos ver o nosso próximo participante. Doutor Isolando, é verdade que nenhum medicamento cura a dengue? Marcos, é verdade que nós não temos um remédio específico para vírus. Tanto é que quando a gente é acometido por uma virose, existem muitos vírus, né? Por exemplo, a varíola é vírus, a varicela é vírus, né? A Covid é vírus, a dengue é vírus. E aí, no caso, existem alguns remédios que ajudam a evitar a proliferação do vírus. Então aí, como é o caso da hidroxicloroquina, que foi uma série de questionamentos na época da Covid, ela tem uma influência evitando que o vírus adentre a célula, da mesma forma a dengue. Então, quando você está acometido da dengue, você tem que simplesmente dar condição ao seu organismo para que ele possa reagir, e reagindo, as defesas naturais eliminem esse vírus. Então você não tem um remédio específico quando acometido pela dengue que vá eliminar verdadeiramente esse vírus da dengue. Vamos ao nosso próximo participante. Doutor Luiz Orlando, meu nome é Everson. Eu gostaria de saber quais os medicamentos contra a dengue podem acarretar outros problemas. Everson, quando a dengue, né, é importante a gente destacar aqui que quando você está acometido da dengue, o seu organismo reage. E aqui vamos destacar uma coisa importante que muitas pessoas não sabem. Apenas 10% dos casos de dengue são sintomáticos. Veja, 10%. Tem outras estatísticas que dizem 24%, 25%. Mas o que a gente tem é que de 10% a 25% das pessoas que são acometidas pelo vírus da dengue, elas expressam sintomas, ou seja, dor de cabeça, dor nos olhos, febre, dor muscular, prostração, náuseas, vômitos, enfim. E, no caso específico, né, as pessoas, quando estão com o corpo meio ruim, não sabem muito bem o que é, dificilmente vai fazer o diagnóstico, a não ser que se pense nisso. E aí você vai ao médico e tem que fazer o exame específico, a sorologia própria para detectar o vírus. Isso aí já vai acontecer dentro de 3, 4 dias do início dos sintomas. Mas às vezes você não tem sintomas, você tem um mal-estar, uma coisa indefinida. E aí é que entra o problema dos remédios. Se você está num ambiente onde há muitos casos de dengue,
vizinhos, o próprio bairro, visitou uma cidade onde estava frequente a incidência da doença, evite tomar remédios tipo aspirina, que é o AAS, ácido acetil salicílico. Por quê? O ácido acetil salicílico, ele tem uma ação antiplaquetária. A plaqueta é um elemento do sangue que entra na coagulação. Então, quando você tem dengue, começa a reduzir o número de plaquetas. E quando elas baixam de 50 mil, o normal é de 150 a 350 mil. Quando elas baixam de 50 mil, você corre o risco de começar a sangrar. Quando você está com 20 mil plaquetas, certamente você sangra. E aonde é que sangra? Sangra no cérebro, sangra no intestino, tá certo? Sangra na pele, na urina, e aí o risco de morte, porque você perde o elemento fundamental, vital, que é o sangue. Portanto, quando você for tomar alguma coisa para tirar a dor do corpo, evita o anti-inflamatório, aqueles diclofenaco, meloxicam e assim por diante. Use dipirona ou paracetamol. São os dois melhores para você usar, porque eles não inibem a atividade da plaqueta. Portanto, cuidado com isso. Vamos ao nosso próximo participante. Doutor Luiz, tudo bem? Meu nome é Fábio. Eu tenho uma pergunta. Só hidratação, somente ela, cura a dengue? Fábio, a sua pergunta é interessante, porque de uma maneira geral o pessoal fala assim, a dengue hemorrágica. Né? O que é essa dengue hemorrágica? Em 2009, a Organização Mundial de Saúde resolveu mexer um pouquinho na nomenclatura. Então a gente já hoje não fala dengue hemorrágica. Por quê? O que acontecia? A virose, ela leva uma vasodilatação dos capilares. O capilar é a parte final, é a ponta, por exemplo, do sistema arterial e o início do sistema venoso. É onde se dão as trocas metabólicas, ou seja, oxigênio, glicose, vitaminas, outros nutrientes. Então, através do capilar, que ele tem uma janela, uma passagem, entra na célula e volta para a célula, e assim sucessivamente. Então, quando você está acometido da dengue, acontece que há uma vasodilatação, principalmente nos capilares, e aí começa a extravasar líquido. Então, acumula líquido na cavidade abdominal. As pessoas, às vezes, crescem a barriga, distende, porque o intestino, a tripa, fica inchada. E aí já não funciona direito. Então, começa a cair a pressão arterial. A pressão arterial caindo significa que a circulação dos órgãos chamados nobres, como coração, cérebro, rins, estará comprometido. E estando comprometido, vai fazer com que você chegue a um determinado ponto de comprometimento metabólico. Então, por isso que a gente faz a hidratação. Inicialmente, se a pessoa está com dengue, você tem que cuidar principalmente as plaquetas, não tem que ficar fazendo exame todo dia também, aí não dá, né? Não tem serviço que aguenta, e também o braço do indivíduo. Mas você tem que cuidar, cada 2, 3 dias, dependendo das manifestações clínicas, você tem que internar o paciente e acompanhar mais de perto. Mas hidratar, pedir para beber líquido, hidratante de uma maneira geral, água, suco, leite, sopa, o que for possível para você, e se manter em repouso. Sendo assim, você consegue fazer com que a pressão não caia e a circulação dos órgãos nobres seja mantida. É isso, Fábio. Agradeço a sua participação. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para continuar respondendo a pergunta da população que foi abordada e tem dúvida e que é necessário para que a gente verdadeiramente possa ajudá-los. Muito obrigado. Olá, aqui Dr. Luiz Ovando. Nós voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 99832 1122. No programa de hoje, nós estamos respondendo às dúvidas da população em relação às doenças e problemas relacionados à saúde especificamente, as possíveis causas e seus tratamentos.
você pode mandar um vídeo também colocando a sua dúvida, né, e questionando para que a gente possa esclarecer você e a população. Nosso WhatsApp está aqui, embaixo, na tela, para você anotar. Vamos à primeira pergunta deste bloco. Quem nos questiona é Matheus Sarmento. Vamos lá, Matheus. Doutor Luiz Ovando, meu nome é Matheus Sarmento. Gostaria de saber, durante o inverno, a população está livre da dengue? Matheus, essa pergunta é interessante, né? Veja que o calor, de uma maneira geral, é o elemento fundamental para que você, mantendo a temperatura mais elevada, você possa estimular o metabolismo de uma maneira geral, dos seres vivos. E o mosquito é um ser vivo. Acontece que, por ocasião do inverno, eles reduzem a proliferação, mas não param. E o que está acontecendo, Matheus, é que, infelizmente, os mosquitos também estão sofrendo mutações gênicas. Isso acontece por questão de adaptação. Todo ser vivo, ele se adapta. E ele se adaptando, ele passa agora também a proliferar por ocasião do inverno. Como o Mato Grosso do Sul, né, metade sul do Brasil, né, tem temperatura variável durante o inverno, nós precisamos estar atentos, porque essa mutação facilita ao mosquito ficar resistente, continuar proliferando e também contaminar quando ele vai para o repasto, ou seja, quando ele vai picar a pessoa. Então é importante você não descuidar, a população não descuidar em relação à água parada, embora chova menos, mas mesmo assim evitar acúmulo de água por qualquer outra causa ou natureza, fazendo com que verdadeiramente você possa eliminar esse mosquito de forma definitiva. Então é importante, Matheus, fique atento. Vamos à nossa outra pergunta. Doutor Luiz, meu nome é Lucien, já tive dengue 4 vezes e nenhuma delas foi uma experiência muito boa. Eu gostaria de saber se é possível pegar novamente. Lúcia, essa sua pergunta é interessante e desafiante, né? Eu quero crer que você já deva ter pego os 4 tipos de vírus, porque normalmente são 4. Está sendo descrito um outro, que é o 5º. Você tem que ficar ligado aí sobre a possibilidade. Então, a chance de você ter dengue repetido é muito menor. Não é impossível. Dengue é uma doença incógnita ainda em muitos aspectos. Então, normalmente, se você pegou tipo 1, 2, você já tem anticorpo. E quando você entrar em contato novamente com esse vírus de novo, o seu organismo vai reagir prontamente e não vai deixar a doença se instalar. Mas esse 5º tipo de vírus, que não era o comum, mas agora apareceu mais um, a gente não sabe como ele se porta do ponto de vista biológico. Então é muito pouco provável que você venha a ter outra vez dengue. Vamos à nossa próxima pergunta. Marcos Dancos. Doutor Luiz, tudo bem? Meu nome é Marcos. Eu gostaria de saber o que a gente pode fazer para diferenciar os sintomas da dengue com a Covid-19. Marcos, a sua pergunta é muito boa, ela é interessante porque nós estávamos falando no início do programa sobre a questão da virose, né? Vírus é um parasita intracelular. Ele não tem condição, é diferente da bactéria. A bactéria é extracelular, embora haja bactérias que entram na célula. Então o vírus, ele precisa da célula do hospedeiro para se preservar, para continuar vivendo, multiplicar e contaminar, ou seja, parasitar outras células. Então veja que quando você é acometido, o vírus vai para dentro da célula, ele prolifera, ele rompe a célula. Quando ele rompe a célula, essa célula tem substâncias que o organismo seu não está acostumado normalmente, porque está protegido dentro da célula. Então, quando ele rompe a célula, ele gera uma reação inflamatória. E aí é que está a diferença, Marcos.
O vírus da dengue, ele acomete mais diretamente, principalmente as células ditas epiteliais, endoteliais. Alguns têm uma preferência pelo tecido hepático, pode ir para a musculatura de uma maneira geral, mas a dor causada, a prostração é decorrente do processo inflamatório. Então é o seu organismo lançando mão dos seus mecanismos de defesa e a inflamação é um deles, e essa inflamação gera esse mal-estar, essa prostração, essa alteração que normalmente expressa clinicamente por todos esses sintomas que quem já teve a dengue sabe, principalmente dor de cabeça pela vasodilatação, mal-estar, náusea, vômitos e assim por diante. Quando você fala, por exemplo, de Covid, é importante a gente entender que a Covid tem uma preferência pela via respiratória. Não é o caso da dengue. Então, quando você tem dor no corpo, indisposição, o vírus da Covid, ele está destruindo a célula respiratória. E aí você tem secreção, você tem tosse, né? Pode ter chiado no peito, dependendo de algumas pessoas predispostas à broncoconstrição, mas a coisa é mais via respiratória. E aí, se descer para a parte baixa do pulmão, que é onde se dá a troca gasosa, você pode ter um quadro mais grave. Então, vírus, de uma maneira geral, os sintomas são inespecíficos. A dengue chama atenção porque dá dor de cabeça, dor retroocular, pode dar náusea, vômito, dor no corpo de uma maneira geral e aparecem aquelas manchas, o rush que nós chamamos, o que não acontece com a Covid e também com outras viroses. É muito importante a gente entender isso, porque há vírus, como é o caso do sarampo, né, que dá manifestações de pele. Há vírus como a varíola que dá as pústulas. Há vírus como a varicela que dá aquela ferida total no organismo. Enfim, cada vírus tem uma preferência, mas a reação orgânica é praticamente a mesma, com algumas características. Então, quando você for acometido, isso aqui para a população de uma maneira geral, por um quadro frustro, inespecífico, é interessante que você esteja bastante atento, principalmente em relação ao uso de remédios. Se você não sabe o que é, vá ao posto e não tome qualquer medicação. E se for tomar o analgésico, é aquele que nós já falamos, o analgésico clássico, a dipirona, o paracetamol, deixando de lado aqueles que comprometem o nível de plaqueta. Vamos ao nosso próximo participante, Adilson Filho. Boa tarde, meu nome é Adilson e a minha pergunta é: todas as pessoas que são picadas pelo mosquito da dengue, elas podem desenvolver a doença ou tem pessoas que não desenvolvem? Adilson, a doença, de uma maneira geral, ela é interessante porque tem pessoas que desenvolvem. Quando a gente fala doença, é o agressor e o reator, né? É sempre bom a gente ter esse foco. Nós temos, na prática médica, isso aí a gente pode citar vários casos, né? Ao longo da vida profissional a gente viu isso, pessoas que às vezes são acometidas de amidalite, coisa que criança tem de uma maneira geral. Então essa amidalite, em algumas pessoas, às vezes dá uma dor de garganta, mas você vai olhar a garganta, está lá uma amígdala grande, cheia de pústula, sem grandes problemas, essa pessoa você dá um antibiótico, a coisa resolve, não tem reação maior. Ao passo que tem pessoas que chegam, às vezes, do pronto-socorro chocadas, com pressão quase zero, por causa de amidalite. Qual é a diferença? É o agressor, que naturalmente às vezes tem um potencial muito grande de causar uma reação inflamatória, ou o próprio organismo daquele determinado indivíduo reage excessivamente. Então a doença é a expressão da reação do organismo ao agressor. Então você me pergunta, pode ter ou não pode ter manifestações? Você pode e pode não ter. Eu especificamente colocando aqui a minha experiência. Eu nunca tive uma manifestação em relação à dengue, embora em casa todo mundo praticamente já tenha tido. Quer dizer, o que aconteceu comigo? Provavelmente o meu organismo reage, acomoda, trabalha lentamente e vence, sem reagir excessivamente.
Ao passo que outras pessoas, como é o caso da amidalite que eu citei, reagem excessivamente. A mesma coisa a pneumonia. E as pessoas acabam tendo problema mais sério. Então, pode acontecer sim, da pessoa ser acometida, o vírus está lá dentro, a reação é lenta ou tem uma reação muito grave, dando aquele quadro interessante, grave, que a gente vê muitas vezes indo para o pronto-socorro. Nós vamos responder a última pergunta do Luiz Fernando, 21 anos. Vamos lá, Luiz Fernando. Qual é a sua dúvida? Dr. Luiz Ovando, eu sou Luiz Fernando. Há um tempo atrás eu fui cobaia da vacina da dengue. Qual a probabilidade de eu pegar hoje em dia? O Luiz Fernando está falando que ele foi cobaia do experimento da vacina da dengue. A vacina da dengue está hoje aí. Muitas vezes nós nos submetemos, assinamos lá, que verdadeiramente nós participamos e concordamos com os riscos daquela experimentação, e aí então você passa a ser, de uma forma bastante generosa, elemento fundamental para esclarecer a população. Isso acontece, Luiz Fernando, nós sabemos disso, não tem nenhum problema nisso, desde que você concorde, ninguém é obrigado a se submeter, mas você foi, contribuiu e é importante, hoje nós temos a vacina da dengue, que para as crianças principalmente deve ser usada. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.